Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Números, capítulo 21. A derrota do rei de Arade. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou Israelita e levou algum deles como prisioneiro. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma, a cobra de bronze. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo da Acaba, para dar volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que lhe tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze, pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Do Monte Or até o Vale dos Moabitas. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe, e partiram dali e acamparam no Vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem do norte do rio Arnon, no deserto que vai do território dos amorreus, o rio Arnon, e a divisa dos territórios de Moabe, com dos amorreus. E por isso que o livro da batalha do Senhor Deus diz assim: a cidade de Viabe, a região de Sufa e os vales do rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou essa canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós saudaremos com uma canção. Esse poço cavado pelos líderes foi aberto pelos chefes do povo, com seus bastões do comando e com seus bordões. Do deserto eles foram para Matana, de Matana foram para Naliel, de Naliel para Bamote, de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte de Pisga, de onde se avistava o deserto. Vitória contra Seom e Og. Então o povo de Israel mandou um mensageiro para dizer a Seu, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos a água do teu poço. Caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Seu não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seu foi até Jazã, combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim os israelitas tomavam todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom, nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus, e ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. E por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Esbom. Saiu uma chamada da cidade do rei de Seom. O exército foi fogo que destruiu a cidade de Ar em Moabe e devorou os montes do Alto Arnon. Aí vocês, moradores de Moabe, adoradores dos deuses Quemons, vocês estão perdidos. E seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e as suas filhas fossem entregues para ser escrava de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom. Esbom até de bom, tudo está destruído.
Nofa está em ruínas. O fogo chegou até Medab. Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer. Expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu para atacá-lo em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra, e você deverá fazer com ele mesmo o que fez com Seom e o rei dos amorreus que morava de Esbrom. Assim, os israelitas mataram Age e o seu filho e todo o seu povo. Não escapou ninguém. Tomaram a terra deles. Números, capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo do israelita. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora esta multidão vai derrotar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama no pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio de Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito e está espalhando por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, se alguém fica abençoado, se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes dos moabitas e medianistas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram no lugar onde Balaão estava, entregaram a mensagem de Balaque a Balaão. Respondeu o seguinte: fique aqui esta noite, amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disse. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e ele perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo amaldiçoar essa gente, para ver se assim pode derrotá-lo e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, amaldiçoe o povo de Israel, pois eu é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque tinha enviado: voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outro chefe, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. E eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas, tudo mais o que você quiser. Por favor, venha, me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequeno, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui essa noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs o arreio na jumenta e foi com os chefes do Moabita. Balaão, a jumenta e o anjo. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta, e dois dos seus empregados acompanharam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na sua mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedras de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo, se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse: ah, Balaão, o que foi que eu fiz contra você?
por que é que você me bateu 3 vezes? Ele respondeu, foi porque você caçou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora. Então a jumenta disse a Balaão, por acaso não sou eu a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vi como se fosse o seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados de Balaque. Balaque recebe Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, numa cidade que fica à beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque respondeu, por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você está pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu, mas eu estou aqui como o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta, só posso dizer o que Deus ordenar. Nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzode, onde Balaque ofereceu o sacrifício, touros, ovelhas, de uma parte de carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele.